Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você, fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Desde já, eu agradeço o carinho da sua audiência e convido você a participar do nosso programa através dos canais de interatividade da nossa Antena Esportiva. Anote aí o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você não perder um Lotecando, para você não perder uma jornada antenada, para você também não perder o programa Bola Carioca, para você não perder a nossa programação. Deixe o seu like para fortalecer o nosso vídeo e deixe também o seu comentário que a gente vai ler no ar. Você também pode participar e acompanhar o Lotecando pelo Facebook. Rádio AE é o nosso Facebook. É só você digitar lá na barra de pesquisa. Você também pode nos ouvir pelo aplicativo da Antena Esportiva. Está disponível na Google Play e na Apple Store, de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo. E convido você também a nos seguir nas outras redes sociais. O Twitter é o @se liga na antena, @se liga na antena é o nosso Twitter e o nosso Instagram é o @rádio antena esportiva, @rádio antena esportiva é o nosso Instagram. Antes da gente falar sobre o concurso deste final de semana da Loteca, eu quero te dar uma dica muito legal. Você que gosta de apostar outside Loteca, ou seja, apostar em outras casas, além das loterias caixa, você pode apostar na Bet Nacional, que é a nossa parceira. Bet Nacional é a maior casa de apostas online do Brasil. E você pode aproveitar as dicas do Lotecando para aplicar nas apostas da Bet Nacional. Mas aí, Maicon Santos, como é que eu faço para acessar a Bet Nacional? É muito simples. É só você pegar o seu celular, escanear o QR Code que está no canto direito da sua tela e quando você se cadastrar, você coloca o código BEAntena, o código de afiliado, para você dar uma moral pra gente lá na Bet Nacional. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo! O profeta chegou! O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Agora sim, vamos falar da programação do concurso 997 da Loteca. Vai aparecer na sua tela, para você que está no YouTube e também no nosso Facebook. A programação deste final de semana contempla jogos pelo Brasileirão Séries A, B e C. Finalmente, o pessoal da Caixa Econômica Federal colocou os jogos da Terceirona na Loteca deste ano. E temos também a final da Liga dos Campeões da Europa.
Todos esses jogos serão analisados para você aqui no som da Antena Esportiva. Jogo 1, Liverpool e Real Madrid. Jogo 2, Figueirense e Ferroviário. Jogo 3, Goiás e Red Bull Bragantino. Jogo 4, Confiança e Aparecidense. Jogo 5, Sampaio Correia e Guarani. Jogo 6, Fortaleza e Juventude. Jogo 7, Coritiba e Botafogo. Jogo 8, Santos e Palmeiras. Jogo 9, Vila Nova e Grêmio. Jogo 10, Botafogo de Ribeirão Preto e Mirassol. Jogo 11, Corinthians e América Mineiro. Jogo 12, Cuiabá e Atlético. Jogo 13, Remo e Floresta. E jogo 14, Fluminense e Flamengo. Sem perder tempo, então, vamos analisar os 14 jogos deste final de semana da Loteca. Começando pelo jogo 1, Liverpool e Real Madrid. Sábado, 4 da tarde, no horário de Brasília, no Stade de France, pela final da Liga dos Campeões da Europa. Até agora, na Liga dos Campeões da Europa, o Liverpool fez 12 jogos com 10 vitórias, um empate e uma derrota e 86% de aproveitamento. Já o Real Madrid, em 12 jogos, conseguiu 8 vitórias, 4 derrotas e 67% de aproveitamento. Ou seja, o Liverpool faz uma campanha melhor que a do time espanhol. Na semifinal, o Liverpool derrotou o Villarreal no jogo de volta pelo placar de 3-2 e o Real Madrid venceu o Manchester City pelo placar de 3-1. Nas ligas nacionais, pela última rodada, tanto da Premier League quanto de La Liga, as duas equipes tiveram desempenhos distintos. O Liverpool bateu o Wolverhampton pelo placar de 3-1. Os Reds ainda estavam brigando pelo título do campeonato inglês, enquanto o Real Madrid, já campeão espanhol com algumas rodadas de antecedência, empatou em casa com o Real Betis em 0-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Jürgen Klopp conseguiu 3 vitórias e 2 empates, enquanto o Real Madrid, do técnico Carlo Ancelotti, conseguiu 3 vitórias e 2 empates. Só que a diferença é que o Liverpool vem de 2 vitórias nos últimos 2 jogos, enquanto o Real Madrid vem de 2 empates nos últimos 2 jogos. Como mandante na temporada, o Liverpool tem 81% de aproveitamento e o Real Madrid, como visitante, tem 68% de aproveitamento. De acordo com as probabilidades, 30% de chances de vitória para o Liverpool, 38% de chances de empate e 32% de chances de vitória para o Real Madrid. Isso porque o Liverpool sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 22 partidas pela Liga dos Campeões da Europa. Além disso, os Reds acumulam um jejum de 5 duelos sem vitória sobre o Real Madrid. Já o Real Madrid acumula um jejum de 3 partidas sem vitória na condição de visitante, isso por todas as competições, e sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 8 duelos contra o Liverpool em toda a história. Jogo 2, Figueirense e Ferroviário. Sábado, 3 da tarde, no Orlando Scarpelli, pela rodada 8 do Brasileirão Série C, a terceirona nacional. O Figueira é o 6º colocado com 12 pontos e o Ferrão é o 4º com 12 pontos. Duas equipes que estão no G8, o grupo dos 8 que se classificam para a segunda fase da Série C. Na rodada passada, no último final de semana, o Figueirense bateu o Brasil de Pelotas fora de casa por 1-0 e o Ferroviário, em casa, venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Figueira conseguiu 2 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. O Figueirense vem de uma invencibilidade de 3 partidas, enquanto a equipe cearense vem de 4 vitórias e 1 derrota. Como mandante, nesta temporada, o Figueirense tem 64% de aproveitamento, enquanto o Ferroviário, como visitante, tem 44% de aproveitamento. As probabilidades indicam 36% de chances de vitória para o Figueirense, 30% de chances de empate e 34% de chances de vitória para o Ferroviário. Isso porque o Figueirense
sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 12 partidas como mandante pelo Brasileirão Série C e venceu 6 nas últimas 10 partidas como mandante por todas as competições, ou seja, mais da metade das últimas 10 partidas. Já o Ferroviário venceu apenas uma das últimas 8 partidas como visitante pelo Brasileirão Série C, incluindo os jogos pela temporada passada, e venceu apenas 3 das últimas 10 partidas como visitante, incluindo todas as competições. Jogo 3, Goiás e Red Bull Bragantino. Sábado, 4h30 da tarde, na Serrinha, pela rodada 8 do Brasileirão Série A, a elite do futebol brasileiro. O Goiás é o 15º com 8 pontos e o Red Bull é o 13º com 9, duas equipes que estão na metade de baixo da tabela. O Goiás vem de derrota, perdeu para o Flamengo fora de casa por 1-0, e o Red Bull também perdeu, só que há 2 semanas atrás foi derrotado pelo Palmeiras no Allianz Parque pelo placar de 2-0. O Esmeraldino descansou neste meio de semana, já o Red Bull Bragantino foi até o Uruguai e acabou se dando mal. Perdeu para o Nacional por 3-0, ficou fora das oitavas de final da Libertadores e fora também das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Red Bull não vai ter mais competição continental para disputar nesta temporada. Nos últimos 5 jogos, o Goiás, do técnico Jair Ventura, conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Red Bull vem de um jejum de vitórias, 4 derrotas e 1 empate nos últimos 5 compromissos. Como mandante em 2022, o Goiás tem 59% de aproveitamento e o Red Bull como visitante tem um baixo aproveitamento, apenas 28% em 14 jogos. As probabilidades indicam 33% de chances de vitória para o Goiás, 45% de chances de empate e 22% de chances de vitória para o Red Bull Bragantino. Há algum tempo atrás, o Red Bull Bragantino seria considerado favorito, mas diante das circunstâncias atuais, o jogo tende a ser equilibrado. O Goiás sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 10 partidas como visitante e jamais venceu o Red Bull Bragantino na história do duelo. Lembrando que a gente faz a contabilidade a partir da compra do Clube Atlético Bragantino pela Red Bull. Então a gente não conta as partidas entre Goiás e o Clube Atlético Bragantino, clube extinto. O Red Bull Bragantino venceu apenas uma das últimas 10 partidas como visitante pelo Brasileirão Série A, e o Toro Louco venceu apenas 2 das últimas 10 partidas por todas as competições. Jogo 4, Confiança e Aparecidense. Sábado, 6 da tarde, no Batistão, pela rodada 8 do Brasileirão Série C. 2 times que estão na metade de baixo da tabela. O Confiança é o 18º com 5 pontos, dentro da zona de rebaixamento, e a Aparecidense é a 15ª com 8 pontos ganhos. Na rodada passada, as duas equipes tiveram desempenhos diferentes. O Confiança visitou o Vitória na Bahia e perdeu por 3-0, e a Aparecidense recebeu o Floresta em Aparecida de Goiânia e venceu por 3-2. Nos últimos 5 jogos, a equipe sergipana conseguiu 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, enquanto a Aparecidense vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O time goiano vem de 4 jogos de invencibilidade. Como mandante na temporada, o Confiança tem 57% de aproveitamento, apesar dos 10 jogos e apenas 1 derrota. Já a Aparecidense como visitante tem um baixo aproveitamento, apenas 22%, em 9 jogos foram 5 derrotas. As probabilidades indicam 33% de chances de vitória para o Confiança, 38% de chances de empate e 30% de chances de vitória para a Aparecidense. Isso porque o Confiança sofreu apenas 1 derrota nas últimas 6 partidas como mandante por todas as competições. E o Dragão Sergipano venceu apenas 2 das últimas 10 partidas. Já a Aparecidense
acumula um jejum de 3 jogos sem vitória fora de casa no Brasileirão Série C e venceu apenas 2 das últimas 10 partidas por todas as competições. Jogo 5, Sampaio Correia e Guarani. Sábado, 7 da noite, no Castelão, em São Luís, pela rodada 9 do Brasileirão Série B. Duas equipes que estão na metade de baixo da tabela. O Sampaio Correia é o 14º com 8 pontos e o Guarani, dentro da zona de rebaixamento, é o 18º com 8 pontos ganhos. As duas equipes têm quase a mesma campanha, só que o Sampaio Correia tem um número maior de vitórias que o Guarani. Na rodada passada, a Bolívia Querida perdeu para o Cruzeiro fora de casa por 2-0 e o Guarani recebeu o Vasco na Arena da Amazônia e empatou em 0-0. Nos últimos 5 jogos, o Sampaio Correia conseguiu apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas, enquanto o Bugre vem de uma vitória e 4 empates. Notem que o Guarani vem de 4 empates consecutivos. Como mandante na temporada, o Sampaio Correia acumula 67% de aproveitamento. Foram apenas 2 derrotas em 14 jogos, enquanto o Guarani, como visitante, tem 28% de aproveitamento, apenas 2 vitórias apenas em 12 jogos. As probabilidades indicam 25% de chances de vitória para o Sampaio Correia, 21% de chances de empate e 24% de chances de vitória para o Guarani. Vamos saber o motivo do empate se sobressair sobre as colunas 1 e 2. Sampaio Correia defende uma invencibilidade de 7 partidas como mandante por todas as competições. Porém, jamais venceu o Guarani na história do duelo. Foram 7 jogos entre as equipes com 2 empates e 5 derrotas do Sampaio Correia. Já o Guarani acumula um jejum de 7 partidas sem vitória como visitante e venceu todos os duelos atuando fora de casa contra o Sampaio Correia. Foram 4 jogos e 4 vitórias. Jogo 6, Fortaleza e Juventude. Sábado, 8h30 da noite, na Arena Castelão, pela rodada 8 do Brasileirão Série A. Fortaleza é o último colocado com apenas 1 ponto ganho, único time do Brasileirão Série A que ainda não venceu, enquanto o Juventude é o 18º com 6 pontos ganhos, ou seja, duas equipes que estão na zona de rebaixamento. Na rodada do último final de semana, as duas equipes perderam, e em casa, o Fortaleza acabou derrotado pelo Fluminense por 1-0 e o Juventude perdeu para o Palmeiras por 3-0. O time da Serra Gaúcha descansou no meio de semana, já o Fortaleza foi até o Chile, enfrentou o Colo-Colo e arrancou uma grande vitória por 4-3, conseguindo avançar na Taça Libertadores da América, logo na primeira participação. O Fortaleza do Vojvoda, nos últimos 5 jogos, conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Juventude, do técnico Eduardo Batista, vem de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Fortaleza tem 70% de aproveitamento, enquanto o Juventude, como visitante, tem apenas 36% de aproveitamento. As probabilidades indicam 27% de chances de vitória para o tricolor, 46% de chances de empate e 28% de chances de vitória para o Papo. Isso porque o Fortaleza venceu apenas uma das últimas 8 partidas pelo Brasileirão Série A e jamais foi derrotado como mandante em duelos contra o Juventude. Já o Juventude venceu apenas 3 das últimas 22 partidas como visitante pelo Brasileirão Série A e venceu apenas 1 dos últimos 10 duelos contra o Fortaleza. Jogo 7, Coritiba e Botafogo. Domingo, 4 da tarde, no Couto Pereira, pela rodada 8 do Brasileirão Série A. O Coritiba é o 8º com 10 pontos e o Botafogo é o 4º com 12. Duas equipes que estão na metade de cima da tabela. Porém, o Botafogo está dentro da zona de classificação para a Taça Libertadores da América. Na rodada do último final de semana,
o Coxa Branca perdeu fora de casa para o Atlético Goianiense por 2-0. E o Botafogo também, como visitante, empatou com o América Mineiro em 1-1. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico paraguaio Gustavo Morinigo conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas, enquanto o Botafogo, do técnico português Luiz Castro, vem de uma sequência de invencibilidade, pelo menos 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. Como mandante na temporada, o Coritiba ainda não perdeu e tem 83% de aproveitamento, enquanto o Botafogo, como visitante, tem 57% de aproveitamento. As probabilidades indicam 23% de chances de vitória para o Coritiba, 43% de chances de empate e 34% de chances de vitória para o Botafogo. Isso porque o Coritiba venceu todas as 3 partidas atuando em casa, neste Brasileirão Série A. No entanto, acumula um jejum de 4 duelos sem vitória em casa diante do Botafogo. Já o Fogão defende uma invencibilidade de 6 partidas pelo Brasileirão Série A e o Botafogo também defende uma invencibilidade de 8 duelos contra o Coritiba. Foram 4 vitórias e 4 empates. Jogo 8, clássico entre Santos e Palmeiras. Domingo, 4 da tarde na Vila Belmiro, pela rodada 8 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Santos é o 6º colocado com 11 pontos e o Palmeiras é o vice-líder com 12. Tamanho equilíbrio destas primeiras rodadas do Brasileirão Série A, que a diferença entre Santos e Palmeiras na pontuação é de apenas 1 ponto. Então o Santos pode até assumir a vice-liderança ou até mesmo a liderança, dependendo de uma combinação de resultados caso vença o Palmeiras. Na rodada passada, o Santos empatou em casa com o Ceará sem gols e o Palmeiras, como visitante, venceu o Juventude pelo placar de 3-0. Pelas competições continentais, neste meio de semana, o Santos empatou em casa com o Banfield da Argentina em 1-1 pela Copa Sul-Americana. O Peixe, com o resultado, conseguiu a classificação para as oitavas de final. E o Palmeiras, que já estava classificado para as oitavas de final da Taça Libertadores da América, cumpriu tabela diante do Deportivo Táchira da Venezuela e venceu em casa pelo placar de 4-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Fabian Bustos conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Palmeiras do técnico português Abel Ferreira conseguiu 5 vitórias nos últimos 5 jogos. Como mandante na temporada, o Santos tem 66% de aproveitamento, enquanto o Palmeiras, como visitante, tem 69% de aproveitamento. As probabilidades indicam 25% de chances de vitória para o Santos, 43% de chances de empate e 33% de chances de vitória para o Palmeiras. Vamos saber o porquê? O Santos defende uma invencibilidade de 10 partidas como mandante por todas as competições. No entanto, acumula um jejum de 8 clássicos sem vitória contra o Palmeiras. Já o Verdão defende uma invencibilidade de 13 partidas por todas as competições, mas venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos, atuando fora de casa contra o Santos. Jogo 9, Vila Nova e Grêmio. Domingo, 4 da tarde, no Serra Dourada, em Goiânia, pela rodada 9 do Brasileirão Série B. O Vila é o 17º com 8 pontos, abrindo a zona de rebaixamento, e o Grêmio é o 6º com 12 pontos ganhos. Na rodada do último final de semana, as duas equipes empataram em 0-0. O Vila Nova recebeu a Chapecoense e o Grêmio recebeu o Criciúma. O Vila Nova descansou no meio de semana, enquanto o Grêmio encarou o Glória de Vacaria pela Recopa Gaúcha e venceu por 5-0, conquistando mais um título para a galeria de troféus. Nos últimos 5 jogos, o Tigre goiano conseguiu apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Notem que o Vila Nova não sabe o que é vencer há 3 partidas, enquanto o Grêmio do técnico Roger Machado não sabe o que é perder há 3 partidas.
Nas últimas 5, foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Vila Nova tem 64% de aproveitamento, apenas 1 derrota em 12 jogos, enquanto o Grêmio, como visitante, tem 49% de aproveitamento. De acordo com as probabilidades, 28% de chances de vitória para o Vila Nova, 39% de chances de empate e 32% de chances de vitória para o Grêmio. Isso porque o Vila Nova sofreu apenas 1 derrota nas últimas 10 partidas como mandante e venceu apenas 1 dos últimos 5 duelos contra o Grêmio na história. Foram 5 duelos apenas entre Vila Nova e Grêmio. Já o tricolor gaúcho venceu apenas 1 das 4 partidas como visitante neste Brasileirão Série B. No entanto, defende uma invencibilidade de 4 duelos contra o Vila Nova. Jogo 10. Botafogo de Ribeirão Preto e Mirassol. Domingo, 5 da tarde, no estádio Santa Cruz, pela rodada 8 do Brasileirão Série C. Série C que você acompanha aqui no som da Antena Esportiva com o Volta Redonda, o único representante do futebol do Rio de Janeiro na Terceirona Nacional. O Botafogo é o 11º com 10 pontos e o Mirassol é o líder com 16. Na rodada do último final de semana, o Botinha perdeu para o Ferroviário lá no Ceará por 1-0 e o Mirassol recebeu o Altos em casa e venceu por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo de Ribeirão Preto, do técnico Leandro Zago, conseguiu apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Mirassol vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na temporada, o time de Ribeirão Preto tem 54% de aproveitamento, enquanto o Mirassol, como visitante, tem 40% de aproveitamento. As probabilidades indicam 26% de chances de vitória para o Botafogo de Ribeirão Preto, 22% de chances de empate e 51% de chances de vitória do time visitante, ou seja, o Mirassol. Vamos saber então por que o time verde e amarelo é o favorito. O Botafogo de Ribeirão Preto sofreu 4 derrotas nas últimas 6 partidas como mandante por todas as competições e venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Mirassol. Por outro lado, o Mirassol venceu apenas 2 das últimas 6 partidas como visitante por todas as competições e venceu todos os últimos 4 duelos contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Jogo 11. Corinthians e América Mineiro. Domingo, 6 da tarde, na Neoquímica Arena, pela rodada 8 do Brasileirão Série A. O Corinthians é o líder com 14 pontos e o América é o 9º com 10. As equipes que estão na parte de cima da tabela, mas em situações diferentes. Na rodada passada, o Timão empatou em casa com o São Paulo no Majestoso em 1-1 e o América Mineiro, pelo mesmo placar, recebeu o Botafogo lá na Arena Independência. As duas equipes jogam ou vão jogar pela Taça Libertadores da América. O Corinthians recebe o Always Red da Bolívia nesta quinta na Neoquímica Arena, enquanto o América Mineiro já entrou em campo e perdeu para o Independiente del Valle lá no Equador por 3-0, desperdiçando a chance de alcançar uma vaga na Copa Sul-Americana. O América, portanto, não tem mais competição continental para disputar nesta temporada. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Vitor Pereira, o Corinthians, conseguiu 2 vitórias e 3 empates. O Timão vem de pelo menos 5 jogos de invencibilidade, porém 3 empates seguidos. Já o América Mineiro, do técnico Wagner Mancini, conseguiu apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Coelho vem de 4 jogos de jejum de vitórias. Como mandante na temporada, o Corinthians acumula 77% de aproveitamento, apenas 1 derrota em 13 jogos, enquanto o América Mineiro, como visitante, tem um aproveitamento de 39% neste ano de 2022.
Por isso, o Corinthians é o favorito. 51% de chances de dar coluna 1, 30% de chances de empate e 19% de chances de vitória para o América Mineiro. Isso porque o Corinthians defende uma invencibilidade de 11 partidas como mandante por todas as competições e o Timão sofreu apenas uma derrota nos 9 duelos que realizou em casa contra o América Mineiro em toda a história. Já o América venceu apenas 3 das últimas 10 partidas por todas as competições e venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Corinthians. Jogo 12. Cuiabá e Atlético. Domingo, 6 da tarde, na Arena Pantanal, pela rodada 8 do Brasileirão Série A. O Auriverde Pantaneiro é o 16º com 8 pontos e o Furacão é o 12º com 9. As equipes que estão na metade de baixo da tabela de classificação. Na rodada do último final de semana, o Cuiabá recebeu o Internacional e empatou em 1-1 e o Atlético recebeu o Avaí e bateu o time catarinense por 2-1. As duas equipes ainda entram em campo nesta quinta-feira pelas competições continentais. O Cuiabá, já eliminado da Copa Sul-Americana, visita o Melgar no Peru e o Atlético recebe o Caracas da Venezuela por uma vaga nas oitavas de final da Taça Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, o Cuiabá conseguiu apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Atlético do Filipão vem de 4 vitórias e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Cuiabá tem 64% de aproveitamento, enquanto o Atlético como visitante tem apenas 33%. As probabilidades indicam 39% de chances de vitória para o Cuiabá, 31% de chances de empate e 30% de chances de vitória para o Atlético. Isso porque o Cuiabá acumula um jejum de 6 partidas sem vitória como mandante por todas as competições. Mesmo assim, o Auriverde Pantaneiro tem um leve favoritismo e venceu o único duelo como visitante contra o Atlético na história. Já o Atlético acumula 4 derrotas nas últimas 4 partidas como visitante por todas as competições e o Furacão foi derrotado em todas as 3 partidas como visitante neste Brasileirão Série A. Jogo 13. Remo e Floresta. Domingo, 7 da noite, no Bampará Baenão, pela rodada 8 do Brasileirão Série C. O Remo é o 10º com 10 pontos e o Floresta é o 12º com a mesma pontuação, ou seja, 2 equipes que estão fora do G8 e que estão na metade de baixo da tabela. Na rodada do último final de semana, o Remo perdeu para o Ipiranga fora de casa por 2-1 e o Floresta foi derrotado pela Aparecidense por 3-2. O Remo não teve compromisso no meio de semana, já o Floresta entrou em campo pelo Campeonato Cearense Série B e venceu o Barbalha em casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o time paraense conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas, enquanto o time cearense vem de 2 vitórias e 3 derrotas. No entanto, o Remo foi derrotado na última partida que fez. O Floresta venceu o último jogo que realizou. Como mandante na temporada, o Remo tem 73% de aproveitamento, enquanto o Floresta como visitante tem um baixo aproveitamento, apenas 28%. As probabilidades indicam 37% de chances de vitória para o Remo, 33% de chances de empate e 30% de chances de vitória para o Floresta. Isso porque o Remo ainda não foi derrotado como mandante neste Brasileirão Série C e sofreu apenas 4 derrotas nas últimas 10 partidas. Já o Floresta sofreu 3 derrotas nas últimas 3 partidas como visitante e sofreu 4 derrotas nas últimas 6 partidas por todas as competições. Jogo 14, o clássico entre Fluminense e Flamengo, o famoso Fla-Flu. Domingo, 6 da tarde no Maracanã, pela rodada 8 do Brasileirão Série A.
O Flusão é o 7º com 11 pontos e o Mengão é o 14º com 9. Na rodada passada do Brasileirão Série A, o Fluminense bateu o Fortaleza por 1-0 na Arena Castelão e o Flamengo no Maracanã derrotou o Goiás por 1-0. Neste meio de semana, as duas equipes entraram ou vão entrar em campo pelas competições continentais. O Flamengo derrotou o Sporting Cristal na última terça-feira pelo placar de 2-1, apenas cumpriu tabela porque já estava classificado em primeiro lugar na chave da Taça Libertadores, e o Fluminense ainda vai entrar em campo, visita o Oriente Petroleiro na Bolívia nesta quinta pela Copa Sul-Americana, com chances remotas de classificação para as oitavas de final. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Fernando Diniz conseguiu 3 vitórias e 2 empates, ou seja, vem de um período de invencibilidade de pelo menos 5 compromissos. Mesma coisa o Flamengo, que tem um número de vitórias maior nesse período, 4 vitórias e 1 empate. Como mandante em 2022, o Fluminense acumula 70% de aproveitamento, enquanto o Flamengo, como visitante, acumula 67% de aproveitamento. As probabilidades indicam 34% de chances de vitória para o Fluminense, 44% de chances de empate e 22% de chances de vitória para o Flamengo. Duelo equilibrado, como se prevê um clássico. Isso porque o Fluminense sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas como visitante e venceu 6, mais da metade dos últimos 10 clássicos contra o Flamengo. Já o Mengão ainda não venceu como visitante neste Brasileirão Série A. Foram 3 jogos com 2 empates e 1 derrota. E o Flamengo acumula um jejum de 5 clássicos sem vitória sobre o Fluminense. Muito bem, todos os 14 jogos foram analisados. Agora vou repassar para você a programação do concurso 997, que ainda não tem estimativa de prêmio. Assim que tiver, a gente coloca no título da nossa live, tanto no YouTube quanto no Facebook. Jogo 1, Liverpool e Real Madrid. Jogo 2, Figueirense e Ferroviário. Jogo 3, Goiás e Red Bull Bragantino. Jogo 4, Confiança e Aparecidense. Jogo 5, Sampaio, Correia e Guarani. Jogo 6, Fortaleza e Juventude. Jogo 7, Coritiba e Botafogo. Jogo 8, Santos e Palmeiras. Jogo 9, Vila Nova e Grêmio. Jogo 10, Botafogo de Ribeirão Preto e Mirassol. Jogo 11, Corinthians e América Mineiro. Jogo 12, Cuiabá e Atlético. Jogo 13, Remo e Floresta. E jogo 14, Fluminense e Flamengo. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a ajuda da Antena Esportiva, consiga alcançar a meta de acertar os 14 pontos no concurso 997. Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera que participou do Lotecando, antes que eu esqueça. O Gigi Tricolor disse que não jogou na loteca no final de semana passado e que a grade do meio de semana tava top. Valeu, Gigi, um grande abraço pra você e boa sorte pro seu São Paulo, hein? Rodolfo Rodrigues participou aqui conosco também, e também a participação do Lima Crash, dizendo vamos tentar na esportiva. Muito bem, galera, estamos encerrando, portanto, mais um Lotecando, agradecendo o carinho da sua audiência e da sua participação, e o nosso programa volta na próxima segunda-feira, às 6 da tarde, no YouTube, no Facebook e no nosso aplicativo, com a análise do concurso 998 com jogos do meio de semana. E convido você a acompanhar as jornadas antenadas neste final de semana. Tem Brasileirão Série D, tem a Série C com volta redonda e também tem o React da Fórmula 1. O famoso Grande Prêmio de Mônaco será realizado neste domingo. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente e diga não à violência contra a mulher. Em caso de feminicídio, não hesite em ligar para o telefone
180, porque a violência contra a mulher também é um problema nosso. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Esportes. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.